Quero agradecer antes de mais ao professor João César das Neves, de forma simpática, como desde logo acedeu ao nosso convite. O IDL tem como seu objeto social, desde a sua constituição, de facto, o estudo de fenómenos políticos, económicos e sociais na área da democracia cristã. Não podíamos ficar indiferentes à publicação de um livro, que quem quiser comprar, temos aqui à venda, Princípios da Doutrina Económica da Igreja. Nós temos falado muito nesta sala de problemas económicos, de problemas sociais. Vivemos, todos nós temos uma noção, momentos históricos no nosso país, na Europa e no mundo, e portanto para nós é uma honra poder ouvir as reflexões do Sr. Professor neste livro e designadamente também com tudo o que se passa neste nosso momento político e social. Muito obrigado, Sr. Professor, faço-lhe a palavra. Muito obrado. Eu tenho que agradecer muito, não é costume receber convites para apresentar livros, que é uma coisa, a gente ainda nem insistir para ver se deixam. É um facto, a minha editora ficou muito contente e eu agradeço imenso a vossa simpatia. Eu queria fazer umas coisas simples, algumas considerações gerais, primeiro sobre a questão e depois sobre o livro e, enfim, por aí fazer alguma forma de reflexão sobre estes assuntos que nos interessam. Constatar a raridade, a especificidade única da doutrina social da Igreja. De facto, no conjunto de reflexões sobre esses assuntos é uma coisa única. É uma construção intelectual ímpar porquê? Primeiro, porque trata de um assunto que toda a gente se interessa, a vida social, as questões da economia, da sociedade, em geral. Mas não existe nenhuma que seja tão bem definida como esta. Se nós tentarmos saber o que é a democracia cristã, por exemplo, como é que se define a democracia cristã? É extraordinariamente difícil, não é? Porque nós encontramos formulações diferentes. Nós conseguimos saber o que é a democracia cristã de um autor, não é? O que é que este autor pensa sobre isso. Quem diz uma questão, diz o marxismo, por exemplo, talvez ainda mais bem definido em termos teóricos, mas mesmo o marxismo tem várias formulações. A gente consegue saber qual é o marxismo de um autor, mas não se consegue saber o que é o marxismo em termos abstratos. Algumas características são comuns, de tal maneira que se formulam, mas depois a variedade é muito grande. Não é? E, portanto, o primeiro problema é que nós temos uma formulação oficial. A razão tem a ver com o facto de que, na doutrina social da Igreja, existe uma entidade canónica. Portanto, existe uma entidade, existe um Papa, que é uma coisa que não existe nas outras formulações todas, mesmo quando temos o Presidente do Partido, ele muda, e portanto vai variando, e uma formulação que seja bem definida. É logo a primeira característica, e isso é ímpar em todas as outras coisas. Agora, além disso, tem outra característica fundamental, que é uma coerência ao longo do tempo. Quer dizer, temos uma reflexão que não começou na semana passada, que não começou há 100 anos, não começou há 200 anos, começou há 2000 anos. Temos 2000 anos de reflexão sobre estes assuntos. Estas duas características, é importante dizer, não significa que não haja diferenças de autor para autor. Quer dizer, Santo Agostinho, por exemplo, na Cidade de Deus, é um dos primeiros textos fundamentais da doutrina social da Igreja, é evidentemente diferente de São Tomás de Aquino no Tratado da Justiça da Suma Teológica e da Rerum Novarum do João XIII. Mas há um ponto que caracteriza estes dois aspectos. Por um lado, a abrangência e, por outro lado, a coerência. É que nenhum destes autores está a tentar fazer uma doutrina social da Igreja. Está simplesmente a tentar traduzir para o seu tempo uma coisa que ele acha que existe e que é independente de si próprio. Isto é que é completamente diferente de todas as outras ideologias. Todas as ideologias são criação de alguém. Alguém que está, ao fazer a ideologia, criá-la. E depois é brilhantíssimo que a gente aplaude a personagem que fez isso. Na doutrina social da Igreja não é esse o ponto. Não é? A doutrina é definida no céu pelo Espírito Santo. Foi passada aos apóstolos e está definida nestes termos. E depois cada um dos autores, todos eles, simplesmente tentam traduzir aquilo que acham que existe e que lhes é alheio para um momento particular de que eles pertencem. Esta é uma atitude completamente diferente de todos os edifícios intelectuais sobre este ou outros assuntos. E neste caso das questões sociais, que são extraordinariamente complexas, é particularmente raro. Portanto, esta é a característica. Nós temos uma coerência porque a atitude de partida é completamente diferente. Isto leva a certas características um bocadinho estranhas, assumidamente, da doutrina social da Igreja, que é a quantidade das citações, não é? Quer dizer, a quantidade de citações que estão sendo feitas, porque
as pessoas têm um grande cuidado para dizer isto que eu estou a dizer não é uma coisa nova. Isto já está. Não é? E já está em quê? Na autoridade. É isso que lhe dá a coerência, é isso que lhe dá a estabilidade, é isso que lhe dá toda a abrangência que tem depois na prática. Não é? Chegamos ao limite de termos uma coisa chamada compêndio de doutrina social da Igreja, também é uma coisa relativamente rara nas formulações de doutrinas sociais, haver um compêndio, mas como há um Papa, pode haver um Papa a dizer isto é o compêndio, não é? Mas se lerem o compêndio, veem que são simplesmente citações. Até uma construção de citações, apenas. Aliás, não é só apenas, mas havia um texto anterior, o texto desapareceu, que foi um texto, como sabe, o compêndio da doutrina social da Igreja demorou imenso tanto a sair, só saiu em 2005, mas houve uns tempos em que as pessoas gozavam como se fossem as obras de Santa Ingrácia. Pois o compêndio, com certeza, há de sair, nunca mais saía, não é? Mas nesse processo saiu um livrinho, já não lembro exatamente como é que se chamava, por acaso não tenho aqui escrito, que era mesmo só citações. Porque até então o que as pessoas tinham, como sabem, era uma coletânea das várias encíclicas, não é? Que obviamente não faz muito sentido, pela simples razão de que, como as encíclicas se separavam várias décadas, elas por definição já não eram aplicáveis nas décadas seguintes. Mas depois passou a haver um compêndio, e esse compêndio é simplesmente citações das encíclicas e de outros textos semelhantes. No fundo, citando o Evangelho, todo o doutor da lei instruído acerca do reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira coisas e novas do seu tesouro, novas e velhas do seu tesouro. E é esse o ponto, precisamente, da atitude. Quer dizer, todo o autor da doutrina social da Igreja pretende tirar coisas novas e velhas de um tesouro que já existe, quer ser fiel a esse tesouro e encontrar lá as respostas para todas as questões. Portanto, é esta diferença de atitude da construção dos vários autores que gera as diferenças entre esta doutrina e todas as outras. Aqui não vale a pena entrar no detalhe, mas evidentemente que nós temos os textos canónicos, portanto as encíclicas, estes textos são oficiais, e depois temos as elaborações de vários autores, manuais e textos à volta disto. Mas o ponto da atitude é a mesma. Em todos eles a atitude é a mesma. Cada um deles, com mais ou menos autoridade e, portanto, com mais ou menos atenção por parte dos leitores, estão a fazer o mesmo, tirar coisas novas e velhas do tesouro. Depois é preciso dizer uma outra coisa, é que, ao contrário também da maior parte das elaborações teóricas e conceptuais sobre as questões sociais, aqui existe uma prática que lhe está relacionada. Aliás, existe uma prática que é anterior à teoria. Quer dizer, a caridade social, a intervenção social, as misericórdias, as paróquias, a ajuda ao próximo, formal ou informal, é o ponto de partida. E, portanto, existe não apenas uma teoria da elaboração intelectual sobre as questões da sociedade por parte dos autores intelectuais, como compete, mas existe uma prática depois que procura beber na teoria, mas como muitas vezes vai criar no confronto diário, porque Nosso Senhor Jesus Cristo está presente na vida das pessoas concretas todos os dias, vai criar algumas coisas, depois a teoria também entra. Portanto, há aqui uma interação que também é praticamente única entre uma elaboração que guia uma ação e uma ação que vai conduzindo a elaboração. Muitas destas coisas até se fala noutras doutrinas, portanto até se refere como importante a ver, mas aqui existe o único. É preciso dizer que, mesmo nas coisas que serão paralelas à Igreja, e não há muitas instituições humanas que tenham a abrangência, a duração, a antiguidade e a coerência que a Igreja Católica tem, mas mesmo nessas, de facto, não há um esforço para fazer uma formulação teórica. Quer dizer, nós não temos uma doutrina económica da mesquita, ou uma doutrina económica social da sinagoga. Não há. Temos outras abordagens religiosas, algumas anteriores ao cristianismo, mas que nunca tiveram este esforço, nunca fizeram este trabalho. Por razões que não vale a pena aqui entrar em causa. Quer dizer, eu posso ir ao Corão e às reflexões dos muftis e dos doutores islâmicos e tirar de lá uma doutrina social da mesquita. Mas é o meu trabalho. Não estava lá. Não há nenhuma entidade islâmica que diz assim, olha, aqui está ela. Não há, porque também há um Papa, também, mais uma vez. Temos esse problema. Quer dizer, a falta do Papa, há muito problema em todos os outros sítios. Portanto, é importante termos consciência, e nós não temos consciência. De facto, o principal problema é que os cristãos, os católicos, não vão lá. Quer dizer, nós temos uma coisa que mais ninguém tem. Nós temos uma reflexão sobre estes assuntos, são os nossos assuntos, são as questões diárias no meu emprego, ou no meu discurso, ou no meu partido. Nós temos uma reflexão feita, que tem 2000 anos de reflexão sobre estes assuntos, que foi aplicada nos quadros intelectuais, reais e sociais mais variados, que
foi depurado ao longo dos tempos, que está disponível e a malta não liga. Também temos o Espírito Santo, mas isso é batota, estão a ver? Porque os outros não têm. Essa é um bocado batota, porque os outros não têm o Espírito Santo. Mas pronto, mas mesmo esquecer desse aspecto, quer dizer, não existe nenhuma entidade que tenha 2000 anos de reflexão sobre estes assuntos e que foi contrastando e discutindo, etc., numa multiplicidade, com uma riqueza e uma elaboração, que está depois disponível para nós, feita, papinha toda feita, porque o Sr. Papa depois faz para a gente, não é? E portanto recebemos-lo e depois não ligamos. De facto não vamos lá. Quer dizer, é um tesouro que de facto está esquecido. E é dos aspectos que mais se fala, mas que menos se usa realmente, no dia a dia, para discutir o problema de comprar uma casa, ou de escolher um emprego. Ora bem, o que é este livro? Rapidamente. O que me que este livro não é. Este livro não é um compêndio de doutrina social da Igreja, ou um tratado de doutrina social da Igreja. Por várias razões. Primeiro, porque já existem muitos e bons. E não só a SPES, a Caritas in Veritate, a centésimos anos, são grandes, o próprio compêndio da doutrina social da Igreja, mas depois há autores que sabem fazer isto bem feito e que o fizeram. Enfim, cito alguns no último livro. Depois há um outro ponto importante. Num esforço de elaboração da doutrina, portanto, a doutrina começou a refletir sobre si própria tardiamente. A própria expressão doutrina social da Igreja, eu faço aí um bocadinho a história no livro, é uma coisa bastante tardia, só João 23 é que usou esta expressão doutrina social da Igreja. Mas, sobretudo, o ponto é que quando João Paulo II faz a definição, diz explicitamente a doutrina social pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, mas da teologia, e especialmente da teologia moral. A doutrina social da Igreja é um capítulo da teologia moral. Eu não sou teólogo, portanto não posso fazer um tratado sobre este assunto. O que eu posso é fazer uma discussão a partir da ciência que eu mais ou menos tenho trabalhado, que é a economia. Portanto, é isso que eu faço, quer dizer, uma reflexão sobre a questão a partir do ponto de vista da economia. O livro tem 250 páginas e está dividido em duas partes. A primeira parte chama-se Doutrina Social da Igreja, a segunda parte chama-se Doutrina Económica da Igreja. Na primeira parte, eu só trato de princípios, não é? Chama-se princípios, não só trato mesmo dos princípios. Na primeira parte eu tento caracterizar a doutrina social da Igreja, descrevo a matéria e a forma, as fontes e a origem e as síntese da doutrina, para encontrar as principais sínteses, para que em poucas páginas, de alguma maneira, caracterizar o bicho, caracterizar a entidade. Não é? Eu tomo uma posição um bocadinho polémica e discutível, há outros autores que tomam, portanto não é novidade, mas é um bocadinho diferente, que é dizer que a doutrina social da Igreja começou no Evangelho, começou há 2000 anos, que é a doutrina social da Igreja. Quando começou a Igreja, houve problemas sociais. Eu até digo que o primeiro ato da doutrina social da Igreja é a visitação, e na altura a Igreja era composta por duas pessoas, uma das quais não se via. É mesmo no princípio. Claro, quando nós falamos de doutrina social da Igreja, estamos a falar do capitalismo, estamos a falar do sistema económico moderno. Mas esse não começa na Grã-Bretanha, no século XVIII. Começa na Itália, no século XII. E o primeiro autor da doutrina social da Igreja que se confronta com o capitalismo nascente é São Tomás de Aquino. E, portanto, é na Suma Teológica que nós encontramos a primeira reflexão de teologia moral, como é a doutrina, sobre a questão capitalista. Na altura, como sabem, agora é menos, mas na altura os mercadores escreviam cartas aos professores universitários, então nós temos as respostas, as questões que se foram levantadas e que São Tomás tratava do novo capitalismo que estava a nascer. Era um capitalismo comercial, não era um capitalismo industrial, mas era isso. Quando nasce o capitalismo industrial, quando nasce o nosso sistema, que é um capitalismo especial, um capitalismo industrial, um discípulo de São Tomás de Aquino, Vincenzo Pecci, Leão XIII, adapta as teorias do seu mestre, portanto ele era tomista, mais tomista que alguma vez foi tomista, portanto é completamente tomista, e pega nas doutrinas de São Tomás de Aquino e aplica ao seu problema. E explicitamente, enfim, São Tomás é o autor mais citado, tirando a Bíblia, e ele próprio, portanto ele citou-se a si próprio, ele interessa-se a si próprio, tira-se da Bíblia, tirando ele próprio e a Bíblia, é o autor mais citado, explicitamente, porque implicitamente quem sabe encontra lá muito mais citações de qualquer outra coisa. Portanto, aquilo é tudo, é uma encíclica tomista do princípio ao fim. E portanto há aqui um filão, não vale a pena trabalhar, porque a doutrina da Igreja nasce tomista. Não nasce agostiniana, embora a Sociedade de Deus seja muito interessante, não é esse o tema, nasce neste aspecto. Aliás, já agora, vale a pena ver porque é que este texto da Renovaram, que é um livro de texto pequeníssimo, é 40% da Gaudium et Spes, é metade da centésimos anos, é 45% da Caritas in Veritate,
marca todo o processo. E todas as encíclicas posteriores se vão arrogar como vindo da Rerum Novarum. É esta a referência. A questão, vamos ver daqui um bocadinho, mas eu acho que é uma razão económica, mas já vou explicar isso um bocadinho, mas é muito curioso. Se nós olharmos em termos históricos, só há um marco que está ao mesmo nível, talvez dois. 76 anos depois da Rerum Novarum, foi publicada a única encíclica que é mais pequena que a Rerum Novarum, das encíclicas sociais, evidentemente. A única encíclica social que é mais pequena que a Rerum Novarum, que é a Popular Progressio, do Papa Paulo VI, que Bento XVI, nesta última, Caritas in Veritate, diz ser a Rerum Novarum da época contemporânea. Depois da guerra, a mudança da situação foi de tal maneira dramática que a reflexão que Paulo VI faz na Popular Progressio é decisiva e é também a única encíclica que tem encíclicas celebrativas. A Rerum Novarum, todas as encíclicas seguintes estavam nos 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, etc. Da Rerum Novarum, 70 anos, todas da Rerum Novarum. A única que teve duas encíclicas celebrativas, a Sollicitudo Reis Sociales e a Caritas in Veritate, embora aí com um atraso de 2 anos, é a Popular Progressio. Portanto, essa podemos dizer que é um novo tipo de abordagem, na sequência da anterior, farta de citar a Rerum Novarum, etc., mas, de facto, é um novo salto, que é aquele que ainda hoje estamos herdeiros. E, além disso, só 113 anos depois da Rerum Novarum, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que é, enfim, um manual a quem falta agora a Caritas in Veritate, portanto, já estamos a começar a ter que inserir mais um texto, que, portanto, saiu mais um, e que teve, aliás, contributos decisivos na concepção, mas isso eu não vou entrar aqui hoje, na concepção do que é a Doutrina Social da Igreja. Portanto, a Caritas in Veritate é uma formulação teológica de um outro nível, que resolveu vários problemas que não traz e que eu não vou entrar em discussão agora, e que está posterior já ao compêndio. Mas o compêndio é uma referência natural. Aliás, no livro eu tento defender a tese de que o compêndio criou alguns problemas. Resolveu muitos, mas criou alguns e esses foram resolvidos, como aliás acontece muitas vezes ao longo da história, foram resolvidos pela encíclica. Quanto à doutrina económica, vale a pena tratar o seguinte, começar a perguntar o seguinte. O Papa Leão XIII publicou em 1891 uma encíclica, Rerum Novarum, que lançou a doutrina social da Igreja. Foi a primeira encíclica do Papa Leão XIII, em termos sociais. É mentira. Isto é mentira. O Papa Leão XIII publicou 86 encíclicas nos 25 anos de pontificado. E várias das primeiras encíclicas, começar logo pela primeira, que foi publicada alguns meses depois de ele ser eleito, são sobre temas sociais. São todos sobre temas sociais. Ele trata aqui várias questões, desde os males da sociedade moderna até aos problemas do matrimónio, a origem do poder civil, a constituição cristã dos Estados. Tudo isto são alvo de investigação pelo Papa Leão XIII ao longo das suas encíclicas, aliás, na tradição dos seus antecessores. Pio IX e outros anteriores, Gregório XVI, todos eles tinham uma data de textos sobre questões sociais. Portanto, achar que a Rerum Novarum é a primeira encíclica sobre questões sociais é mentira. Então o que é tão extraordinário? É uma encíclica sobre as questões dos operários, sobre a condição dos operários. É este o título. Ou seja, é um problema económico. Pela primeira vez, um Papa teve a lata de se meter clara e abertamente numa questão económica. E isso fez lançar a doutrina social da Igreja. Portanto, o problema, de facto, não é social, é especificamente económico. Depois a gente exagerou mais assuntos, já vou falar sobre isso. Mas este simples facto de nós dizermos que a Rerum Novarum é a fundadora da doutrina social da Igreja, quando imediatamente antes ele tinha publicado uma data de encíclicas sobre outros assuntos sociais que não marcaram uma nova doutrina, significa que de facto o problema económico não é uma coisa secundária. Como é óbvio, a Rerum Novarum não falava de doutrina social da Igreja porque não sabia que estava a começar uma coisa nova. A primeira vez que se fala disto é na 40º ano, que é a segunda encíclica, que trata do mesmo assunto, 40 anos depois. O Papa Pio XI fala na doutrina social e económica daquela encíclica. Portanto, a primeira vez não temos doutrina social da Igreja, mas aparece a doutrina social e económica da Rerum Novarum, que ele assume que está a continuar. Bem, só depois da guerra, sobretudo com o Concílio de João XXIII, é que se começa a estruturar um pensamento sobre estes assuntos. Não é? Hoje, usando quer a Gaudium et Spes, quer o Compêndio, são as dois grandes sínteses da doutrina social da Igreja. Pode-se falar de outras, mas oficiais são estas.
A estruturação é muito simples. As Gaudium et Spes têm uma parte sobre a matrimónio e a família, depois sobre o progresso cultural, depois sobre a vida económica e social, depois sobre a vida na comunidade política e, finalmente, sobre a paz e a comunidade internacional. Serão 5 temas, são os 5 capítulos da segunda parte da Gaudium et Spes. Serão as 5 secções da doutrina social da Igreja. Se formos à segunda parte do compêndio, 2004, aí temos mais. Temos a família cédula vital da sociedade, a mesma que a anterior. Depois temos, curiosamente, o trabalho humano e a vida económica, separados, 2 capítulos. Há uma maneira de fidelidade à Rerum Novarum, que tinha dado ao trabalho um lugar especial. E depois temos a comunidade política, outra vez, a comunidade internacional. Desapareceu a vida cultural, que era um tema da Gaudium et Spes, que não existe no compêndio. Aparece salvaguardar o ambiente, que é um tema novo, e aí termina com a proclamação da paz. Portanto, há aqui uma clara semelhança entre os dois, e uma semelhança que, aliás, tem a ver com um outro livro que está sempre escondido por baixo, que é, podemos dizer, a primeira grande formulação que influenciou muita gente. Aqui é altamente discutível, e sobretudo os não-alemães ficam furiosos quando eu digo isso. Mas o cardeal Joseph Höfner, antes de ser cardeal, era professor da doutrina social da Igreja na Universidade durante muitos anos, e imediatamente antes de ir para bispo, publicou um livrinho, a Doutrina Social Cristã, que tem uma estrutura exatamente igual à Gaudium et Spes. Aquilo foi copiado. A Gaudium et Spes copiou, só pode ser, e influenciou todos os livros posteriores. Eu não posso provar que foi ele, mas fico quase de certeza. E esta é a estrutura original. Quando olhamos para a doutrina económica, quais são os componentes da doutrina económica? Aí a coisa é um bocadinho complicada. Não é? Alguns preferem, como por exemplo o cardeal Höfner, usar uma estrutura tipicamente económica, ou seja, falam do trabalho e, portanto, falam dos salários, dos rendas, dos juros, dos lucros. E tratam os vários fatores produtivos, se quiser. A Gaudium et Spes prefere ir concêntrico, quer dizer, fala da família, depois fala da sociedade, depois fala do país, depois fala do mundo. Eu escolhi uma estrutura intermédia. Começo por falar em 3 questões genéricas: o trabalho, a propriedade e a escolha. Este terceiro é um bocadinho mais económico e normalmente não costuma aparecer, mas eu achei importante. 3 questões genéricas. Mas depois temos um segundo ponto, que vale a pena, antes de explicar, ir ao fundo da questão. A coisa mais chocante na nossa religião é que Deus tenha feito o homem. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. A nossa religião é de facto inacreditável. Nós não temos consciência disso, não é? Mas dizer que Deus não cabe no céu, andou aqui embaixo, como um de nós, durante 30 e tal anos, é uma coisa inacreditável. É esta encarnação do transcendente, que é ao mesmo tempo transcendente e encarnado, que é uma coisa que é impossível. Estão a ver? É impossível, literalmente impossível. Ser transcendente, por definição, é o contrário de ser encarnado. E, no entanto, é verdade ao mesmo tempo. É isso que é esquisito. Só mesmo a gente é que acredita nisso, mas ninguém acredita nisso. E todas as zangas que aquelas pessoas religiosas e sérias têm contra nós, nomeadamente os muçulmanos, os judeus, etc., têm exatamente a ver com isto. Nós dizemos uma coisa absolutamente inacreditável. Bem, não chega à parte em que ele foi morto. Essa parte ainda é pior, não é? Mas só mesmo ser vivo já é horrível. Este é que é o ponto. E é também esse que é a característica. Agora, se passarmos para a doutrina social da Igreja, a coisa mais esquisita da doutrina social da Igreja é que a doutrina social da Igreja foi sempre encarnada. Ou seja, o Papa Leão XIII não está a fazer uma teoria abstrata, está a tratar do problema dos operários do seu tempo. Que, portanto, é ultrapassado daí uns tempos, porque, entretanto, desaparece aquela figura dos operários. Mas esse é que é o ponto. Nas encíclicas, nenhum deles tenta fazer uma teoria nova, todos eles tentam resolver problemas criados. Exatamente como o patrão dele, encarnado. Quando nós tínhamos aquelas coisas das coletâneas, das várias encíclicas, era, por um lado, uma manifestação desta característica, isto é, sempre para o problema particular, mas tinha esse problema. Quando nós fazemos o compêndio, estamos de alguma maneira a tentar tesourar dessas várias encarnações uma coisa que seja genérica. É o que eu também tento fazer aqui, neste capítulo, princípios da doutrina económica da Igreja. Mas não é a característica fundamental, porque a característica fundamental é esta mesmo. Quer dizer, a vida em Nazaré, do Deus infinito que trabalha todos os dias, numa carpintaria, é a doutrina social da Igreja. É a doutrina económica da Igreja. Quer dizer, é a presença. Não é? E o que nós fazemos, cada um no seu sítio, é isso mesmo. É uma encarnação de uma coisa que é transcendente e que, no entanto, é igualzinha aos outros. Igual. Este é o drama. E, portanto, esta é que é a dificuldade que uma pessoa que tenta fazer o que eu estou a tentar fazer,
enfrenta. Porque eu estou a tentar fazer uma coisa que seja um princípio fundamental, ou seja, uma coisa abstrata, quando a própria realidade que eu estou a analisar, por definição, não é abstrata, é concreta. Isso vê-se bem. Se nós tentarmos perceber um caso muito simples, que é uma grande percentagem, eu diria quase a maior percentagem, dos textos de doutrina social da Igreja, dos primeiros 100 anos de doutrina, e literalmente 100 anos de doutrina, tiveram a tratar de um problema que hoje não existe e que já não vale a pena para tempo, que é saber como é que se vai organizar a sociedade e a economia. Se é capitalismo, se é marxismo, se é socialismo, se é cooperativismo, o que é? Esse foi um problema que dominou o século XX, que matou uma imensa gente, e que hoje está resolvido. Mal ou bem, mas está resolvido. Ninguém tem. O Papa João Paulo II respondeu a esta pergunta: qual é o sistema que devemos ter? E ele respondeu, nos centésimos anos. Foi nos centésimos anos, só o pôde fazer nessa altura. A discussão anterior estava errada? Não, a discussão anterior estava diferente. Em 1991 era possível responder. E ele respondeu. Quando eu tento fazer os princípios de doutrina social da Igreja, ou de doutrina económica da Igreja, tenho que escolher uma coisa que não esteja sujeita a este problema, que, no entanto, é a característica fundamental da própria doutrina. Portanto, o que é que eu escolhi? Escolhi 4 temas específicos agora, mas que sejam suficientemente genéricos para poderem resistir à passagem do tempo. E esses 4 temas são o mercado, o juro, o bem comum e a globalização. As questões, por exemplo, do sistema económico são tratadas juntamente com o bem comum e juntamente com a globalização. Mas este é o ponto. Portanto, temos, portanto, a segunda parte, depois dos princípios de doutrina económica da Igreja, tem estes 7 capítulos, propriedade, trabalho, a escolha, e depois a seguir o mercado, os juros, etc. E o meu objetivo em cada um desses capítulos é ir aos princípios. Portanto, quais são as ideias que são comuns, independentemente da circunstância, que é um exercício sempre discutível, que, sobretudo, assumidamente não é a doutrina social da Igreja. Mas o meu livro não é um doutrina social da Igreja. É um livro de princípios, que é uma coisa que não existe na doutrina, a não ser vivo, concreto, aplicado. Bem, queria gastar mais só 2 ou 3 minutos e depois calar-me, mas já agora queria pegar num assunto, entre os muitos possíveis, e tratá-lo rapidamente. Escolhi para esta dota audiência a propriedade, que é talvez o assunto mais original. O cardeal Löffner diz mesmo que é o assunto decisivo. E, de facto, na altura em que ele escreveu o livro, era o assunto. Quer dizer, estava por trás do problema da escolha do sistema económico, estava por trás do problema da organização da sociedade, era o problema da propriedade. A geração mais nova já não percebe isto, já nasceu depois do problema resolvido. Mas aqueles que são um bocadinho mais entradosos como eu, ainda se lembram dos resquícios finais, já apanhámos só as últimas escaramuças, de uma coisa que dividiu o mundo e chacinou milhões de pessoas. E que, no entanto, estava resolvido à cabeça pela doutrina social da Igreja. Enfim, como sabem, a nossa sociedade ocidental abandonou a Igreja como se fosse uma tia velha que lhe deixava ter interesse e foi bater em todas as paredes que a tia dizia que tinha que ter cuidado, e só depois de bater em todas a que está agora a voltar, porque foi demonstrar tudo aquilo que a senhora velha dizia e que ele tentou afastar-se. Não é? Mas é muito engraçado, porque o ponto de solução do problema, que os vários autores da doutrina social da Igreja original, antes mesmo de Leão XIII, e enfim, eu tenho alguma atenção, enfim, num livro deste também não é possível ter muita atenção, mas tenho alguma atenção daquilo que é talvez o mais influente, mais uma vez é um alemão, por acaso, mas o mais influente imediatamente antes, que é o Bispo von Kettler, Gottfried von Kettler, que é um autor, enfim, um autor notável, e que, exatamente no ano das Revoluções, em 1848, publicou, fez 6 sermões no Advento, naquela que iria ser mais tarde a sua sé episcopal, porque depois vai ser bispo, na altura ainda era só padre, e que lançou uma reflexão espantosa sobre a doutrina social da Igreja e que teve muito mais influência real do que o outro texto de 1848 que tinha sido publicado uns mesinhos antes, que era o Manifesto do Partido Comunista, que é aquilo que toda a gente sabe que é importante em 1848, mas o que é importante mesmo são os 6 sermões de Von Kettler. E ele, nesta altura, também trata este assunto, porque Von Kettler, tal como João XIII, era um comunista. Porque o problema que nós andámos a chacinar durante 200 anos, ou durante 150 anos,
Era um problema que São Tomás de Aquino tinha explicado com uma clareza extraordinária na Suma Teológica. Na questão 66 da segunda secundária, no número 2 diz assim, no artigo 2 diz assim: duas coisas convêm ao homem relativamente aos bens exteriores. Em primeiro lugar, deve geri-los e dispor deles. E sobre esta relação, é-lhe permitido possuir propriamente os bens. Isso é mesmo necessário à vida humana. O que convém ainda ao homem quanto aos bens exteriores é usar deles. E sob esta relação, o homem não deve possuir esses bens como se deles fossem próprios, mas como sendo de todos, no sentido em que os deve partilhar de boa vontade com as necessidades. Esta distinção entre gestão e uso é a decisão, é a questão decisiva. E o problema é que estas duas questões são opostas quando tratamos a propriedade. Para a gestão, para a boa gestão, é conveniente que cada um sane seu a certas coisas. E São Tomás, na explicação que diz, é muito claro porque, no fundo, levanta exatamente aquelas questões que nós hoje levantamos na teoria moderna. Quer dizer, é importante que cada um saiba o que é seu. Porquê? Porque há uma grande pancadaria se cada um não souber que é tudo de todos, porque ninguém liga boia se as pessoas não tiverem cuidado, e porque há menos ordem se as coisas forem indistintivamente de todos. Portanto, as razões são três razões, são óbvias. Agora, uma coisa é a propriedade no sentido da gestão, outra coisa é no seu uso. E aí devemos todos assumir que o que temos não é nosso, é-nos dado para gestão para os outros. Como disse São Basílio, os ricos e os pobres são permitidos por Deus para que os ricos se giram bem as coisas e os pobres tenham paciência. Portanto, é este o ponto. Portanto, os ricos devem gerir para os outros e os pobres têm que ter a paciência da situação. E se isto acontecer, a coisa corre. Não é propriamente uma descoberta do Proudhon ou do Marx ou de quem quer que seja. Tem a ver com esta atitude perante o bem. Não percebendo estas duas coisas, é muito fácil se utilizar os dois termos, e de facto o marxismo ou o comunismo extremo e o liberalismo extremo são erros infantis de quem nunca percebeu esta distinção. Enfim, podíamos ir a Aristóteles e outras coisas, mas a esta hora não vou fazer isso. Mas só dizer-vos como esta questão, se tivesse sido percebida, e não faltou quem percebesse. Não faltou Moisés nem os profetas, o ponto é, como diz a parábola, eles não ouvem Moisés e os profetas e, portanto, querem que venha alguém mais dizer isso. Infelizmente, foi uma desgraça, uma catástrofe que afetou praticamente todo o mundo durante 150 anos. O esquecimento desta ideia muito simples, de uma separação entre gestão e uso, e esta outra separação, que enfim, agora não vou entrar nos detalhes, mas que é de direito natural que haja propriedade privada, mas não é de direito natural que haja esta propriedade privada. A existência de propriedade privada é de direito natural, porque, como eu dizia há bocadinho, se não existir, a gestão vai correr mal. Ora, se é de direito natural dizer, e mais uma vez esta subtileza levou a imensos mortos, se é de direito natural a existência da propriedade privada, esta distribuição específica em que eu sou dono disto, não vem do direito natural, vem do direito positivo, que é uma coisa significativa, deve-se atender, mas não é natural. Eu devo dizer que existe propriedade privada por direito natural, mas não devo dizer que esta propriedade é de direito natural. Essa aí é por razões justificadas, mas não tem a ver com a natureza. Tem a ver com a própria gestão da sociedade. Deixem-me terminar com um ato chocante de Papas. Papas a fazerem coisas chocantes agora ultimamente tem sido uma festa, não é? Todas as semanas, não dá para pôr da última. Mas de facto as várias coisas chocantes que o Papa Francisco tem feito não são tão chocantes como uma das outras coisas chocantes que o Papa anterior, que parecia que não partia um prato, fez. Não é? Se nós vimos atenção até agora, o Papa Bento XVI fez mais coisas chocantes do que o Papa Bento Francisco. E uma das coisas mais chocantes aconteceu há muito pouco tempo, ainda não fez um ano, 19 de dezembro de 2012. Foi pela primeira vez na história um Papa ter escrito uma coluna num jornal. Nunca tinha acontecido. Ainda este não fez isso. Já fez várias coisas, já publicou cartas, etc. Agora uma coluna no jornal foi o único. O ponto é em que jornal? Porque a 19 de dezembro do ano passado ele não publicou num jornal sobre Mozart, por exemplo, que ele era um grande especialista, ou sobre outros assuntos. O artigo foi publicado no Financial Times. E esta é uma das coisas mais chocantes que algum Papa fez. Quer dizer, escolher como primeiro sítio onde publicou um jornal, um artigo. O Financial Times.
Não foi sobre ecologia, não foi sobre filosofia, não foi sobre música, foi sobre economia. O que é que os leitores do Financial Times tiraram dali não faço ideia. E o que é que o Papa tirou para lá escrever também não faço ideia. Mas queria só constatar o facto de que este choque, quer para o Financial Times, quer para os cristãos, para os católicos, é muito parecido com o choque que o patrão de Bento XVI fez quando foi jantar à casa dos fariseus. Porque é exatamente a mesma atitude. Ir jantar à casa dos fariseus. Publicar um artigo no Financial Times, estamos mais ou menos ao mesmo nível, não é muito diferente. Também nós, cristãos em geral, temos esta dificuldade em entrar na casa do fariseu, do cobrador de impostos, dos publicanos, do Mateus, esta gente. Os fariseus, vendo que Jesus jantava com os publicanos, os cobradores de impostos, os aldrabões, diziam: porque é que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Ao verem aquilo, murmuravam todos entre si, dizendo: foi só para estudar em casa de um pecador. E é isto que o Bento XVI faz, como o seu patrão. 2 milénios depois, o nosso choque é semelhante. Toda a gente sabe que as finanças são os maus da fita, toda a gente sabe que estes tipos portam-se mal, toda a gente sabe que é onde está o problema. E, no entanto, é aí, precisamente, que o Papa quis publicar um texto. Exatamente ao lado das várias aldrabices que a maior parte das pessoas serão demasiado puras para poderem considerar e discutir. Este nosso escândalo com a economia, aliás, mesmo a possibilidade de haver uma doutrina económica da Igreja, se não é demasiado suja para a economia, para a Igreja se meter, se não seria melhor deixar isto. Há uma atitude, uma tentação muito frequente. E é exatamente ao contrário. Quer dizer, este texto do Bento XVI vem retomar este ponto. Quer dizer, não vim salvar os justos, mas os pecadores. E, felizmente, na economia temos muitos pecados para ser salvos. É? Exatamente ao contrário dos fariseus, que são todos puros e estão todos santos e que se portam muito bem, cumprem todas as regras. Na economia nós somos mesmo pecadores. E é por isso que o Senhor está almoça connosco e almoçamos com eles. Enfim, não vou ler o texto, vale a pena, também lá está, traduzi alguns textos da doutrina. Mas este anúncio junto de quem está no dia-a-dia sujo, porque a vida é complicada, porque a vida é difícil, etc. E apesar disso, Deus vem ter connosco, quer dizer, Deus suja os pés connosco. Aqui como nós, exatamente como nós, não se apresenta de outra forma que não mais um, e dessa forma confronta as dificuldades que nós temos todos os dias. É isso que é a doutrina económica da Igreja. Talvez a parte mais chocante dessa doutrina, também ela chocante, da doutrina social da Igreja. Terminaria dizendo que um dos problemas principais da doutrina social da Igreja é quando os padres falam destes assuntos, põem sempre em pose. É uma questão económica. Eles começam logo a dizer que não percebem e depois dizem-se umas coisas em posse. E a única coisa que tem interesse da doutrina social da Igreja é no Senhor Jesus Cristo, não tem lá mais nada. A única coisa que tem diferente da doutrina social da Igreja é no Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso. E é isso que temos que anunciar. O que é que Nosso Senhor falou quando foi jantar à casa do Mateus e dos publicanos? Certamente não falou de perdão dele. Não deve ter falado disso. Falou dele, como falava em todos os sítios, não é? Apresentou-se a si próprio. E hoje a salvação entrou nesta casa, disse ele próprio, depois ao Zaqueu, quando o Zaqueu entregou metade dos bens aos pobres, não é? Simplesmente foi lá jantar. É isso que nós temos que fazer no nosso sítio. Quer dizer, a doutrina económica da Igreja é simplesmente deixar entrar Jesus naquele sítio onde nós achamos que é demasiado sujo para que ele entre. É exatamente o sítio em que ele quer entrar. E só não entra se eu não deixar. Se eu insistir que isto não é para ele. Se eu impuser as minhas regras e o puser de fora. A doutrina social da Igreja nunca foi, a doutrina económica da Igreja nunca foi outra coisa. Senão esta presença de Cristo. No sítio concreto onde cada um de nós passa a maior parte do tempo acordado a trabalhar. E se não o deixarmos entrar aí, depois fomos à missa ao domingo, estamos a fazer o pior possível. Estamos a fazer como os fariseus. Estamos a substituir esta presença de Cristo, que é a característica fundamental da nossa religião, por uma regra, por um princípio, por uma teoria, que não tem nada a ver com a realidade.